Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 25. Vorrei che tu aprissi la Bibbia in Salmo 25. Eu vou ler e você vai traduzir esse texto. Eu acho que eles vão projetar e a gente pode ler já em A versão que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada. Allora io uso una traduzione, una versione biblica che è la Nuova Almeida, che è quella brasiliana, che loro eles têm aquela em italiano, que eu não sei qual que é a versão. Salmo de número 25, do verso 12 em diante. Allora, Salmo 25 dal versetto 12. Esse texto começou a fazer muito sentido para mim por causa de um momento na nossa vida. Questo salmo fa tanto senso a me perché per un momento specifico della mia vita. E eu quero compartilhar isso com vocês essa E manhã. voglio condividere con voi in questa mattina. Talvez a gente vá gastar pouco tempo ministrando a palavra e mais tempo orando por vocês. Magari faremo poco tempo ministrando la parola, ma tanto tempo pregando. Você quer ler em italiano? Va bene. Até o verso 14. Ok. Allora dal 12 al 14. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Ecco, fino lì. Nós temos três promessas maravilhosas nesse salmo. In questo salmo abbiamo 3 promesse meravigliose. Talvez essas três promessas venham trazer cura para todas as esferas da nossa alma. Magari queste rivelazioni porteranno guarigione in tutte le sfere della nostra anima. A primeira promessa que o Senhor dá aqui, E la prima promessa che il Signore ci dà qua, Ele diz: eu vou te instruir no caminho que você deve andar. Lui dice: io ti insegnerò la via che deve camminare o che deve scegliere. Ele está dizendo: as escolhas que você vai fazer, Lui dice: le scelte che tu farai, eu quero te ensinar a tomar as decisões certas. io ti voglio insegnare a prendere le scelte giuste. Quantos erros nós teríamos evitado de cometer Tanti errori, quanti sono gli errori che abbiamo evitato di commettere se Deus tivesse sido o nosso conselheiro? se Dio fosse stato il nostro consigliere. Quantas feridas teríamos evitado em nossa vida? E quante ferite potrebbero essere evitate nella nostra vita? Feridas que foram causadas por decisões erradas. Ferite che sono state avvenute per decisioni sbagliate. Elas teriam sido todas evitadas se Deus estivesse ao nosso lado. Sarebbero tutte evitate se Dio fosse a fianco a noi. Em busca de sermos pessoas felizes, In cerca di essere persone felici, nós acabamos bebendo muito veneno. noi finiamo per bere del veleno. E isso nos machucou muito. E questa cosa ci fa del male, tanto male. E provavelmente os maiores medos que nós temos hoje E probabilmente le più grandi paure che abbiamo oggi é por causa das decisões erradas ontem. sono per conto delle scelte sbagliate che abbiamo preso. A promessa de Deus é: eu vou te ensinar. La promessa di Dio è: io ti insegnerò. Eu vejo aqui pai e filho. Io vedo qua un genitore, un padre e un figlio. E o pai ensinando o filho, dizendo: não mexa nisso. Il padre che dice al figlio: non toccare questa cosa Ou não coma isso. o non mangiare quella cosa. Nem sempre Deus vai nos falar por que Ele está dando uma ordem. Non è sempre che Dio ci dirà il perché ci sta dando un comandamento. Então, nem sempre Deus vai tratar com a nossa razão. E non è sempre che Dio arriverà al nostro ragionamento. Não que a nossa fé vá contra a razão, Non è che la nostra fede va contro la ragione, mas a nossa fé vai além da razão. ma la nostra fede va oltre la ragione. Andamos na razão. Noi camminiamo nella ragione, Dio nel nos- ragionamento magari. Deus nos deu uma mente para pensar, Dio ci ha dato una mentalità per pensare, mas alguns comandos que Deus vai dar, ma alcuni comandamenti che Dio ci dà, eu não vou compreender. io magari non capirò.
mas eu preciso obedecer. ma io devo obbedire. E mais lá na frente, E là davanti eu vou conseguir entender. Là davanti io riuscirò a capire, Querer entender Deus voler capire Dio e entender tudo o que Deus me pede e capire tutto quello che Dio mi chiede, é tentar colocá-lo dentro dessa caixinha. è provare a metterlo dentro a questa scatola. Ele não cabe aqui. Lui non ci sta qua dentro. O Deus que você serve, Il Dio che tu serve, o Deus que te chamou, il Dio che ti ha chiamato, ele não teve início nem vai ter fim. Lui non ha avuto l'inizio e non avrà la fine. Então é impossível querer compreendê-lo na sua totalidade agora. E quindi è impossibile voler capire Dio in tutta la sua totalità adesso. Andamos pela razão, Noi camminiamo secondo la ragione, mas às vezes seremos chamados a obedecer sem entender. ma a volte noi siamo chiamati a ubbidire senza capire. Então confiar nele E quindi fidarsi di Lui e entender que ele tem o melhor para nós e capire che Lui ha il meglio per noi vai ser fundamental para que eu não seja mais ferido. è fondamentale perché io non sia più ferito. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo na infância. Io ricordo una cosa che mi è successo quando ero piccolo, nella mia infanzia. Havia uma árvorezinha ao lado da minha casa C'era un piccolo albero vicino a casa mia e as folhas dessa árvorezinha era muito suculenta. e questo albero aveva delle foglie succulente, quelle grasse, sai che noi chiamiamo grasse, albero Então grasso. toda vez que eu e minha mãe passávamos por ali, E quindi ogni volta che io e mia madre passavamo da lì, lì vicino, que eu ficava olhando para aquela árvore, io guardavo quell'alberello ela dizia: não coma, e lei mi diceva non mangiare porque isso é veneno. perché è velenoso, è veleno. Mas um dia eu passei lá sozinho Ma una volta sono andato là da solo e aquelas folhas estavam dizendo: me coma. e quelle foglie mi dicevano mangiami. Elas pareciam muito suculentas. Sembravano così squisite. E eu tive um entendimento naquele momento. In quel momento ho capito una cosa. Eu acho que tudo que minha mãe não quer que eu coma, Ho pensato, forse tutto quello che mia mamma non vuole che io mangi, ela diz é veneno. lei mi dice è veleno. Aí eu disse: eu acho que ela está enganada. E ho pensato come stesso, forse lei si sbaglia. E eu peguei aquela folha e comi. Ho preso quella foglia e ho mangiato. E de repente ela começou a travar minha garganta. E da un tratto mi ha bloccato la trachea, la via respiratoria, la gola. E imediatamente eu corri. E immediatamente ho corso. E para quem eu fui pedir socorro? E da chi sono andato a chiedere soccorso? Para minha mãe. A mia mamma. E quando ela olhou para mim, E quando lei mi ha guardato, eu estava babando. io sbavavo. É como o incrível Hulk. Era come Super Hulk. Eu estava Incredibile babando Hulk. algo verde. Io sbavavo una cosa verde. E ela disse: eu não acredito que você comeu aquilo. E lei mi dice, io non credo che tu hai mangiato quella cosa là. A partir daquele dia, E dopo quello giorno, quando minha mãe dizia não coma, quando mia mamma diceva non mangiare, eu dizia ok. io dicevo ok. Às vezes Deus pede algo para a gente A volte Dio ci chiede cose que eu olho e digo: será que eu posso tocar nisso? e magari io penso come stesso, ma forse non è che posso toccare quella cosa lì. Será que Deus não está enganado? Non è che Dio si è sbagliato. Isso tem causado muitos males para a gente. E questo ragionamento crea tanti malessere in noi. Então a obediência, E quindi l'ubbidienza ela é fundamental è fondamentale para termos saúde espiritual. per avere salute spirituale. Eu sei que eu estou pregando na Europa Io so che sto predicando in Europa e o racionalismo e il razionalismo e o humanismo e umanismo têm empesteado a Europa. hanno invaso l'Europa. Então quando eu digo nem sempre Deus vai explicar para a sua razão, E quindi quando dico che non è sempre che Dio ti spiegherà nella tua ragione, pode ferir alguns, magari qualcuno si ferisce con questa frase, mas desde a primeira vez que eu estive na Europa, ma dalla prima volta che sono stato in Europa, nós estivemos na Suécia, noi siamo stati in Svezia
E lá foi o primeiro impacto que eu tive com a Europa. E è stato il primo impatto che ho avuto nell'Europa. Eu vi um povo extremamente racional, Ho visto un popolo estremamente razionale, mas como estavam morrendo na razão. ma Morrendo na razão. loro stavano morendo nella ragione o con questa ragione. Então, se há uma praga que se propaga nas trevas da ignorância, E quindi se ha una piaga, che si allastra nelle tenebre, che si allarga nelle tenebre, existe morte também na intelectualidade. ci sarà anche morte nell'intellettualità. Então, não se ofendam comigo em dizer que nem sempre Deus vai dar satisfação para a tua razão. E quindi ascoltami quando ti dico che non è sempre che Dio ti darà ragione nella tua ragionalità. Toda vez que Deus falou que ia fazer algo grande, Ogni volta che Dio ha detto che avrebbe fatto qualcosa di grande, o homem perguntou como. l'uomo ha chiesto come. As duas vezes que eu me lembro Le 2 volte che mi ricordo que o homem perguntou como, che l'uomo ha chiesto come, ganhou uma bronca muito forte de Deus. uno ha preso delle parole tremende, ha preso Quando- una strillata. Quando Deus prometeu carne para os hebreus, Quando Dio ha promesso carne per gli ebrei, Deus estava falando com Moisés. Dio parlava con Mosè E ele disse: amanhã vai ter carne para toda essa multidão. e lui ha detto domani avrà carne per tutta questa moltitudine. Aproximadamente 2.700.000 pessoas. E si parlava di circa 2 milioni di persone. E Moisés disse: como? E Mosè ha chiesto come, No meio desse deserto. in mezzo a questo deserto, Como que o Senhor vai dar carne para esse povo? come farai a dare la carne a tutto questo popolo? Era a razão questionando a fé. Era la ragione che questionava la fede. E Deus disse para Moisés: E Dio ha detto a Mosè, por acaso meu braço está encolhido? secondo te il mio braccio è raccolto O meu poder é pequeno demais o il mio potere è troppo piccolo para não cumprir o que eu estou falando? per non compiere quello che sto dicendo? Então Moisés fica calado. E allora Mosè si è zittito. A segunda vez que eu me lembro, La seconda volta che mi ricordo, Israel estava passando por um período de muita fome. Israele attraversava un periodo di grande cecità, di grande fame, Estava sitiada por um outro exército. e era cercata da un altro esercito, Parece que é algo meio comum em Israel. magari una cosa comune in Israele. E o rei mandou chamar o profeta por nome de Eliseu. E il re ha chiamato il profeta che era Eliseo. Ele estava culpando Eliseu pela situação. Lui colpevolizzava Eliseo per quella situazione. Porque onde o profeta chegava, Perché dove arrivava il profeta, chegava 3 coisas com ele: arrivavano 3 cose: juízo, giudizio, milagre miracoli e revelação da palavra. e rivelazione della parola. Então o rei pensava: esse profeta está aqui E allora il re pensava, questo profeta è qua e Deus está julgando a gente. e Dio ci sta giudicando. E ele chamou Eliseu E lui ha chiamato Eliseo. e disse: você está vendo o que está acontecendo com Israel? Lui dice, tu non vedi cosa succede a Israele? O rei tinha acabado de ver uma cena muito triste. Il re aveva appena visto una scena molto triste. A fome era muito grande. La cecità, la fame era così grande E 2 mulheres combinaram algo. e 2 donne hanno fatto un accordo. Talvez isso pareça muito distante da realidade da Europa. Forse sembra una cosa molto lontana dalla realtà europea, Mas uma mulher disse para outra: ma una donna ha detto a un'altra, nós vamos comer o nosso filho noi mangeremo il nostro bambino e quando acabar nós comeremos o seu. e quando finisce noi mangeremo il tuo. É muito distante essa realidade da gente. È una realtà molto lontana questa, ok? E a mulher que fez a proposta fez a parte dela. E questa donna che ha fatto la proposta, che ha preso l'iniziativa, lui ha mangiato il suo figlio, loro hanno mangiato il suo figlio. Mas a outra, na hora de fazer a parte, diz não. Ma quell'altra, quando è arrivato il suo turno, lei ha detto no. E quando o rei viu aquilo, E quando il re ha visto questa cosa,
Ele rasgou suas vestes Lui si è strappato i vestiti e se humilhou diante de Deus. e si è umiliato davanti a Dio. Mas a culpa era sempre do profeta. Ma era sempre colpa del profeta. E ele então reclama com o profeta. E allora lui si è lamentato con il profeta. Todo profeta é meio louco. Ogni profeta è un po' pazzo. O profeta disse para o rei: Il profeta ha detto al re: amanhã vai ter carne aqui. domani ci sarà carne qua. Hoje vocês estão vendendo 1 quilo de farinha Oggi vendete 1 chilo di farina por 100 euros. per 100 euro. Amanhã 1 quilo de farinha Domani il chilo della farina vai valer 50 centavos. sarà 50 centesimi. Isso é loucura, È una pazzia, mas é a fé. ma è la fede. O general na qual o braço do rei se apoiava Il generale con cui il re si appoggiava, disse: como isso pode acontecer? lui ha detto: come mai succederà questa cosa? E ele olhou para o profeta e disse: E lui ha guardato il profeta e ha detto: nem que Deus abrisse as portas do céu, ma neanche se Dio aprisse le porte del cielo, nem que Deus abrisse as janelas do céu, o magari le finestre del cielo, isso poderia acontecer. questa cosa non succederà. O profeta Eliseu então olha para esse general E allora il profeta Eliseo guarda questo generale e disse: você vai vir, e ha detto: tu vedrai, mas você não vai viver para poder usufruir disso. ma tu non vivrai per poter godere di questa situazione. Então, às vezes, Deus dá comandos para a gente. E allora Dio a volte ci dà dei comandamenti E eu preciso simplesmente crer. e io devo soltanto credere. Vou tentar explicar de outra forma para vocês. Io cercherò di spiegare in un altro modo. Às vezes, alguma menina, alguma moça está querendo se casar. Magari c'è una ragazza così un po' più giovane che si vuole sposare E ela está orando bastante. e lei prega tantissimo: Senhor, me dá um esposo. Signore, dammi un marito. E de repente entra pela porta da igreja E da un tratto entra dalla porta della chiesa aquele rapaz, quello ragazzo, o homem dos sonhos. l'uomo dei sogni. E essa menina olha para ele E questa ragazza guardalo e diz: Deus me respondeu muito rápido. e pensa e dice: Dio mi ha risposto così in fretta. E ela começa a se relacionar com essa pessoa. E lei comincia ad avere una relazione con questa persona. Eu não sei se aqui vocês chamam de corte. Io non so se qua esiste corteggiamento. Antes de um relacionamento, eles se conhecem. Prima di una relazione c'è il corteggiamento perché si conoscono. E ela conhece então esse rapaz. E allora lei conosce questo ragazzo E ela entende que ele tem tudo que ela precisa para ser feliz. e lei capisce che lui ha tutto quello che le serve per essere felice. Só que ela não confia só na razão dela. Ma lei non si fida solo della ragione. Então ela ora ao Senhor. E quindi lei prega al Signore E ela diz: meu Deus, e lei dice: mio Dio, eu posso me casar com ele? mi posso sposare con lui? Entenda bem o que eu vou falar. Capisca bene quello che dirò. E Deus então visita essa menina Allora Dio fa visita a questa ragazza 10 anos depois. e dopo 10 anni E a vê chorando muito, la vede piangendo molto, cheia de filhos. piena di figli, E o marido foi embora. e il marito è andato via. Então Deus volta para o Ela- tempo dela E allora Dio torna nel suo tempo e diz: não se case com ele. e dice: non sposare lui. Mas ela diz: por quê? Ma lei risponde: perché? Não tem como Deus explicar para ela. Dio non ha mezzi per spiegare a lei. Essa menina vai dizer: ele é um homem perfeito. Questa ragazza dirà: è un uomo perfetto. Mas Deus sabe que isso não é verdade. Ma Dio sa che non è la verità. E ele vai dizer: só obedeça. E lui dirà: obbedisci tu soltanto. Então obedecer E allora obbedire é também ter razão. è anche avere una ragione, un ragionamento. É exercer a razão. È esercitare una ragione. A segunda promessa que me empolga muito. La seconda promessa che mi lascia pieno di entusiasmo: Na prosperidade repousará a sua alma. nella prosperità riposerà la sua anima. É repousar na prosperidade. Riposare nella prosperità.
é bem diferente do que nós estamos vendo. È molto diverso di quello che vediamo adesso. O que essa geração chama de prosperidade Quello che questa generazione chiama prosperità gera inquietação. crea disturbi, agitazione. O apóstolo Paulo diz que alguns querendo ter muito dinheiro L'Apostolo Paolo dice che qualcuno vuole avere tanti soldi atraíram para si muito sofrimento. e attira a sé tanta sofferenza. Aqui está sendo dito algo um pouco diferente. E qua invece si dice una cosa un po' diversa. A prosperidade que Deus vai lhe dar La prosperità che Dio ti darà não vai gerar inquietação. non creerà agitazione. Repousar na prosperidade Riposare nella prosperità é não ter medo do futuro. e non avere paura del futuro. Eu quero esclarecer algo. E voglio chiarire una cosa. Ter dinheiro não é ser próspero, Avere dei soldi non vuol dire essere prospero, mas todo próspero tem dinheiro. ma ogni persona prospera ha dei soldi. O problema está quando eu coloco meu coração nisso. Il problema è quando io metto tutto il mio cuore in questa cosa. Então, a promessa aqui, E quindi la promessa qua, o que eu vou te dar, quello che ti darò, não vai te deixar inquieto. non ti lascerà agitato o nervoso. Eu vou prosperar você muito, Deus está dizendo. Io ti farò prosperare tantissimo, Não vai lhe faltar nada, non ti mancherà nulla, mas isso não vai trazer a inquietação que trazem para os demais. ma questo non ti darà l'agitazione che dà alle altre persone. E a terceira promessa, E la terza promessa, que me alegra muito, che mi riempie di gioia, envolve a minha descendência. è riguardo alla mia discendenza. Deus está dizendo, eu vou cuidar deles. Dio dice, io prenderò cura di loro E eu vou dar para eles e io darò a loro tudo o que eles desejarem. tutto quello che loro desiderano E eles vão viver tranquilo. e loro vivranno tranquilli. Para quem é pai, Per chi è genitore, você sabe que nós nos inquietamos muito pelos nossos filhos. tu sai che noi siamo sempre preoccupati per i nostri figli. Nós vemos as coisas tomando um rumo que nós achamos muito estranho. Noi vediamo a volte le cose che prendono una piega che per noi è molto difficile E nós tememos então por eles. e quindi noi abbiamo paura per loro. Mas Deus está dizendo, eu vou cuidar deles. Ma Dio sta dicendo, io prenderò cura di loro E eu vou dar para eles o melhor. e io darò a loro il meglio. Eu me lembro da primeira vez que eu estive em Milão. Io mi ricordo la prima volta che ero a Milano. Eu estava ministrando para a igreja Stavo predicando alla chiesa e estava impondo as mãos sobre as pessoas. e imponevo le mani sulle persone. E de repente eu coloquei minhas mãos sobre um rapaz. E da un tratto ho messo la mano su un ragazzo. E Deus começou a me falar tudo o que Ele ia fazer na vida daquele rapaz. E Dio ha iniziato a dirmi tutto quello che Dio avrebbe fatto nella vita di questo E ragazzo. tudo que Deus me falava, eu falava para ele. E tutto quello che Dio mi diceva, io dicevo a questo ragazzo. Era muita promessa. Erano tantissime le promesse. A ponto de eu me perguntar se eu tinha certeza do que eu estava falando para Al ele. punto tale che mi sono domandato se era proprio così. Porque o que eu vi era Deus preparando uma mesa farta para ele. Quello che vedevo era che Dio preparava un tavolo abbondante. Só que de repente o Espírito Santo ficou calado. E da un tratto lo Spirito Santo si è zittito. E o Espírito Santo me disse uma coisa. E lo Spirito Santo mi ha detto una cosa. Pergunta para esse rapaz Chiede a questo ragazzo se esta frase faz sentido. se questa frase significa qualcosa per lui. E a frase era, cuida dele para mim. E la frase era, prendi cura di lui per me. E a pastora Rosalind que estava traduzindo. Chi faceva la traduzione era il pastore Roslin. E eu perguntei para a pastora Rosalind, faz uma pergunta para ele. E io ho chiesto al pastore Roslin di appunto fare questa domanda a questo ragazzo. De quem é essa frase? Di chi è questa frase? Cuida dele para mim. Prendi cura di lui per me. E quando ela perguntou para esse rapaz, E quando lei ha chiesto a questo ragazzo, ele muito rápido contou uma história que eu me senti muito seguro. e lui mi ha raccontato una storia velocemente di cui mi sono sentito molto tranquillo. A avó dele servia ao Senhor. La sua nonna serviva a Dio E antes de falecer, e prima di morire a avó dele trouxe ele para perto da cama la sua nonna lo ha portato vicino al letto e orou ao Senhor. e ha pregato a Dio. Cuida dele para mim. Prende cura di lui per me. Eu me senti muito confortável, Io mi sono sentito così tranquillo
Porque todas as promessas que Deus estava fazendo para aquele menino Perché tutte le promesse che Dio faceva a quello ragazzo era respondendo uma oração de uma pessoa que já morreu. era rispondendo a una preghiera di una persona che già non c'era più. E eu tenho 3 filhos. E io ne ho 3 figli. E quando eu vi Deus fazendo uma aliança tão profunda com aquele menino, E quando ho visto che Dio fa un'alleanza così profonda con questo ragazzo, eu me senti muito confortável. io mi sono sentito molto tranquillo. Porque Deus tem uma aliança com a nossa geração. Perché Dio ha un'alleanza con la nostra generazione. A aliança de Deus com você L'alleanza o il patto di Dio con te envolve teus filhos, coinvolge i tuoi figli, teus netos, i tuoi nipoti, pessoas que nem existem ainda. persone che ancora non esistono. Mas Deus já tem uma aliança com eles, Ma Dio ha già un'alleanza con loro, por sua causa. per colpa tua. Então eu me sinto tranquilo nessa palavra. E quindi io mi sento tranquillo con questa parola. Mas existe uma condição para nós vivermos isso. Ma esiste una condizione per vivere É, questa cosa. e eu quero compartilhar com vocês um testemunho. Io voglio condividere con voi una testimonianza. Apesar de eu não ser pastor sênior de uma igreja, Nonostante io non sia un pastore senior di una chiesa, sempre os pastores me pedem que eu atenda outras pessoas. i pastori mi chiedono sempre che io possa curare altre persone. E eu e minha esposa fomos atender um casal. E io e mia moglie siamo andati a curare una coppia E casal? o homem Il marito, compartilhou algo com a gente. allora il marito ha condiviso una cosa con noi. Ele disse: pastor, eu tenho um problema. Lui ha detto, pastore, ho un problema. Vem à minha mente cenas de pornografia Vengono nella mia mente scene di pornografia, nos momentos mais estranhos. nei momenti più strambi. Às vezes eu estou no culto A volte sono al gospel e imagens pornográficas vêm na minha mente. e immagini pornografiche vengono nella mia mente, Por eu trabalhar há muito tempo com isso. perché lavoro tanto tempo con questo. Eu já trabalho há 33 anos com libertação. Sim. Allora il pastore lavora tanti anni con questa area, in questa area di pornografia. Não, com libertação. Con liberazione, scusami, con il Ministero di Liberazione. Eu fiz algumas perguntas para ele. E allora ho fatto delle domande a questo signore. Eu disse para ele: você anda vendo pornografia? E allora ho chiesto, ma tu li guardi le pornografie? Stai guardando? Ele disse: não, pastor. E lui ha detto, no, pastore. Desde que eu me converti, Da quando mi sono convertito, eu nunca mais vi isso. io non ho mai più visto. Ele era um muçulmano Lui era musulmano e agora ele estava convertido. e adesso lui si era convertito. E na hora que ele disse que não via mais isto, E quando lui ha detto che non vedeva più eu queste achei muito cose, estranha a resposta dele. io ho trovato molto strana questa risposta, Porque nós sempre procuramos portas, perché noi sempre cerchiamo porte, mas todas as perguntas que eu fiz para ele respondeu de forma negativa. ma tutte le domande che io facevo a lui mi rispondeva in modo negativo. E eu acreditei nele, E io ho creduto in lui, porque ele era um homem que falava a verdade. perché lui era un uomo che parlava la verità. E depois que eu orei por ele, E dopo che ho pregato per lui, nós estávamos voltando para casa. stavamo tornando a casa E eu orei ao Senhor por ele. e ho pregato al Signore per lui. Eu disse: meu Deus, Ho detto, mio Dio, por que o Senhor não revela para ele perché tu non rivela a lui por onde esses demônios estão entrando, da dove sono entrati questi demoni? para poder torná-lo cativo? Perché hanno fatto in modo che lui fosse prigioniero. E Deus me respondeu na hora. E Dio mi ha risposto subito. Deus disse: o que você está pedindo para ele Dio mi ha detto, quello che tu stai chiedendo per lui é reservado para os íntimos. è solo per chi è intimo. O nível de revelação que você está pedindo para ele Il livello di rivelazione che tu stai chiedendo per lui é dado só para os íntimos. è dato solo per chi è intimo o per chi ha intimità. E na hora meio que eu falei algo irônico para Deus. E allora in quel momento ho risposto una cosa un po' ironica a Dio. Eu disse: então quer dizer que existe um grupinho Allora ho detto, quindi vuoi dire che c'è un gruppetto, de íntimos. il gruppetto degli intimi?
Mas Deus não brincou comigo. Ma Dio non ha scherzato con me. Ele disse: a minha intimidade Lui ha detto, la mia intimità está aberta a todos, è aperta a tutti, mas nem todos ma non tutti querem fazer as renúncias necessárias vogliono rinunciare a quello che è necessario para se tornarem meus íntimos. per diventare intimi miei. Eu não falei mais nada então. E allora io non ho detto più niente. Eu achei que ele ia sobrar para mim. Ho pensato adesso prenderò io le parole. O que nós precisamos entender Quindi quello che dobbiamo capire é que nós fomos tocados por milagres. è che siamo toccati dai miracoli E talvez o maior milagre e forse il miracolo più grande seja ter sonhos. è magari avere sogni. Eu fui tirado do Egito por E um os- sonho. Io sono stato strappato dall'Egitto da un sogno. Deus nos arrancou de onde estávamos por causa de um sonho. Dio ci ha tolto da dove eravamo per conto di un sogno. Mas talvez a pior consequência de um sonho Ma forse la conseguenza peggiore di un sogno, seja ter um sonho e não viver. forse è avere il sogno e non viverlo. Eu não sei o que é pior, Io non so cosa è peggio, se é não ter sonho se non sognare ou ter sonho e não viver. o avere dei sogni e non viverli. Você foi tirado de um sistema maligno. Tu sei stato tolto di un sistema malvagio. Esse sistema ia matar você. Questo sistema ti avrebbe ucciso. Por mais que você tenha prometido Por di più che tu avrebbe potuto promettere e repetir a história de pessoas que você viu sofrer na sua família. di non ripetere storie di persone che tu hai visto nella tua vita. Talvez você viu sua mãe sofrendo muito Magari tu hai visto tua madre soffrire e você fez uma promessa para você. e tu hai fatto una promessa a se stesso. Eu nunca vou ser igual a minha mãe. Io non sarò mai come mia madre. Talvez você viu seu pai sofrendo muito Forse tu hai visto il tuo padre che soffriva tanto e você viu nele coisas e tu hai visto in lui delle cose que você disse: eu nunca vou ser igual a ele. che tu hai detto non sarò mai come lui. Mas infelizmente Ma purtroppo você estava condenado tu eri condannato a repetir velhas histórias. a ripetere le vecchie storie. E Deus entrou na sua vida E allora Dio è entrato nella tua vita e tem te chamado para um novo caminho. e ti ha chiamato per una nuova strada. Só em Jesus Solo in Gesù você pode ser diferente. tu puoi essere diverso. Não existe, nós não temos força para ser diferente. Noi non abbiamo la forza per essere diverso. É mais do que mera repetição de comportamentos. È molto di più di soltanto una ripetizione di cose. São forças espirituais Sono forze spirituali que iria forçar você che ti avrebbero obbligato a repetir velhas histórias. a ripetere vecchie storie. Talvez teu pai e tua mãe Forse il tuo padre o tua madre, tenha prometido isso para eles também, forse anche loro hanno fatto la stessa promessa a loro stessi, mas eles foram forçados. ma loro sono stati condotti o obbligati, Mas em você, ma io e te, Deus decidiu Dio ha deciso escrever uma nova história. di scrivere una nuova storia. Então agora tudo é novo. E quindi adesso tutto è nuovo. Só Deus Solo Dio pode nos propor um novo caminho. ci può dare un nuovo cammino, una nuova strada. Eu sei disso por experiência própria. Io so di questo per esperienza propria. Nós temos um sonho. Noi abbiamo un sogno. Agora nós estamos aqui porque nós temos um sonho. Adesso noi siamo qua perché abbiamo un sogno. E Deus tem falado muito com a gente sobre sonhos. E Dio parla tanto con noi riguardo i sogni. Ele diz: a estéril habitará em família. Lui dice, gli sterili abiterà in famiglia. Ele diz: eu vou dar para vocês os tesouros ocultos dessa terra. Lui dice, io vi darò i tesori nascosti di questa terra. Há 2 anos atrás, 2 anni fa, quando eu estive na Europa, quando ero in Europa, Deus me disse algo. Dio mi ha detto una cosa. Todo o ouro dessa terra me pertence. Tutto l'oro di questa terra appartiene a me. As riquezas dessa terra são minhas. Le ricchezze di questa terra sono mie, Elas estão nas mãos erradas. ma sono nelle mani sbagliate. E eu vou agora tirar da mão deles Ma io adesso toglierò dalla loro mano e vou colocar na mão daqueles que me temem. e metterò nella mano di coloro che temano a me, Porque esses vão saber o que fazer. perché loro sapranno cosa fare.
Agora, quantas pessoas Adesso, quante persone receberam uma palavra de Deus, hanno ricevuto una parola di Dio, recebeu uma promessa de Deus, una promessa di Dio, mas já se passaram anos ma sono passati anni e até agora nada. e fino adesso niente. E às vezes você diz, é porque não é tempo ainda. E allora magari la persona dice perché ancora non è tempo, Mas a resposta talvez não seja essa. ma forse non è questa la risposta. Quando Deus te fez uma promessa, Quando Dio ti ha dato una promessa, Ele tinha algo no coração dele, Lui aveva una cosa nel suo cuore, que era te trazer para próximo dele. che era avvicinarti a Lui. O problema é que nós estamos querendo viver promessas, Il problema è che noi vogliamo vivere promesse que é reservada para os íntimos, che è riservata a chi è intimo, à distância. stando distante. Isso não vai acontecer. E questo non succederà. Você começou uma nova jornada, Tu hai iniziato una nuova strada, un nuovo percorso, mas você não pode parar aí onde você está. ma tu non ti puoi fermare lì dove sei adesso. A Bíblia diz, conheçam e prossigam em conhecer. La Bibbia dice conoscete e continuate a conoscere. Você fez algo tremendo. Tu hai fatto qualcosa di tremendo. Você entregou sua vida nas mãos do Senhor, Tu hai donato la tua vita nelle mani del Signore, mas você precisa prosseguir. ma tu devi continuare. Eu sei que deve estar muito cômodo para você, Magari io immagino che sia molto comodo per te, porque já não estamos mais na escravidão, perché non siamo più nella schiavitù, estamos no deserto. siamo nel deserto. O deserto tem pão do céu, Nel deserto ha pane del cielo, tem água que sai da rocha, c'è l'acqua che esce dalla rocca, tem fogo para nos aquecer durante a noite fria, c'è il fuoco che ci riscalda in una notte fredda, tem nuvem para nos proteger do calor do sol durante o dia, c'è la nuvola che ci protegge dal calore del sole durante la giornata, mas é deserto. ma è deserto. E o Senhor nos colocou no nosso coração um sonho, E Dio ha messo nel nostro cuore un sogno, uma terra que mana leite e mel. una terra che sgorga latte e miele. Mas quem decide se você vai entrar lá ou não Ma chi decide se tu entrerai là o no? é você. Sei tu. Quantos anos você vai ficar no deserto? Quanti anni rimarrai nel deserto? Não é Deus que decide, Non è Dio che decide, nem seus pastores que decidem. nemmeno i tuoi pastori. É você que decide. Sei tu che decide. Deus tira o povo da escravidão Dio toglie il popolo dalla schiavitù e vai conduzir esse povo para a terra que mana leite e mel. e porta questo popolo alla terra che sgorga latte e miele. Esses dias eu estava lendo algo sobre isso, Un po' di tempo fa leggevo proprio su questo, que o trajeto entre a escravidão e a terra que mana leite e mel che il tragitto dalla terra di schiavitù alla terra che sgorga latte e miele poderia ser feito em alguns dias. poteva essere fatto in pochi giorni. Se Deus tivesse tomado a estrada que era comumente usada, Se Dio prendesse la strada che tutti usavano in comune, era poucos dias. erano pochi giorni. Mas o que Deus faz com esse povo? Ma che cosa Dio ha fatto con questo popolo? Ele começa a dar voltas com esse povo. Lui comincia a fare dei giri, a fare giri intorno con questo popolo. Por que ele faz isso? E perché lui fa così? Porque ele não poderia entregar Perché lui non poteva dare uma terra que mana leite e mel una terra che sgorgava latte e miele para um povo com a mentalidade escrava. a un popolo che aveva la mentalità, non conosco questa parola? Escrava. Strava? Ah, schiavo, scusami, che non ho capito. Allora lui non poteva dare questa promessa a un popolo, questa terra a un popolo che aveva la mentalità schiava. Porque escravo não sabe diferenciar o ruim do bom. Perché lo schiavo non sa la differenza tra il buono e il brutto. Jesus diz, não se lança pérola aos porcos. E Gesù dice non possiamo gettare le perole ai porci. Então, pegar aquele Perle. povo com aquela mentalidade Quindi dare una perla a un popolo con quella mentalità seria grande desperdício. sarebbe una cosa sbagliata. Talvez essa frase Spreco. faça muito sentido para você. Forse questa frase farà qualche senso per te. Não foi difícil para Deus Non è stato difficile per Dio o a Dio tirar o povo da escravidão, togliere il popolo della schiavitù, mas tirar a escravidão do povo
Ma togliere la schiavitù del popolo levou muitos anos. ci ha messo tanti anni. Em pouco tempo, E poco tempo Deus combateu contra 10 deuses do Egito. Dio ha combattuto con 10 dei dell'Egitto. Cada praga Ogni piaga estava ferindo um dos deuses poderosos do Egito. feriva uno dei dei potenti dell'Egitto. Mas tirada do coração do povo, Ma togliere dal cuore del popolo levou muitos anos. ci ha messo tanti anni. Então, quem decide o tamanho do seu deserto Quindi chi decide la misura del tuo deserto é você. sei tu. O que eu preciso entender Quello che devo capire é que se eu venho à Itália, è che se io vengo in Italia, existem regras na Itália. ci sono regole in Italia. E se eu entendo que vale a pena, E se io capisco che vale la pena, eu me submeto a essas regras. io mi sottometto a queste regole. O problema é que eu quero andar com Deus Il problema è che io voglio camminare con Dio, segundo as minhas regras. secondo le mie regole. E tem princípios que Deus não vai negociar com você. E ci sono principi che Dio non baratterà con te. Ele não vai deixar de ser Deus. Lui non lascerà di fare il Dio. No Brasil nós temos uma frase: In Brasile abbiamo una frase: manda quem pode e obedece quem tem juízo. comanda chi può e obbedisce chi ha giudizio in testa. Então eu quero me relacionar com Deus. Quindi io voglio avere un rapporto con Dio, Eu quero o melhor do céu nessa terra, io voglio il meglio del cielo in questa terra, mas segundo as minhas regras. ma secondo le mie regole. Isso nunca vai E acontecer. questo non succederà mai. Se eu quero me relacionar com você Se io voglio relazionarmi con te e eu quero estar dentro da sua casa, e voglio stare dentro a casa tua, eu quero ser amigo íntimo seu, voglio essere tuo amico intimo, eu preciso entender que dentro da sua casa tem regras. io devo capire che dentro a casa tua ci sono delle regole. Mas por eu entender que é muito preciosa a nossa amizade, Ma perché capisco che la nostra amicizia è così preziosa, eu não vou questionar se é razoável ou não suas regras. io non mi domanderò se le tue regole sono ragionevoli o chissà. Eu simplesmente me submeto, Io semplicemente mi sottometto, porque vale a pena. perché vale la pena. Então há dentro do seu coração Quindi dentro del tuo cuore chamado da eternidade. esiste la chiamata dell'eternità. E você começou muito bem. E tu hai iniziato benissimo. Mas a pergunta é por que você parou aí? Ma la domanda è perché ti sei fermato proprio lì? Por que você não decide mergulhar mais profundo nessas águas? Perché tu non decidi di tuffarsi più in profondità in queste verità? Talvez você não entenda que essa briga você vai perder. Magari tu non capisci che questa battaglia tu perderai. Você não tem tempo, Tu non hai tempo, mas Deus tem todo o tempo. ma Dio ha tutto il tempo. Então, quanto mais você ficar relutando, E quindi quanto più tu stai lì a resistere, mais distante você vai ficar do seu sonho. più lontano tu sarai dal tuo sogno. Se você quer viver o milagre, Se tu vuoi vivere il miracolo, você precisa entender que há águas mais profundas. tu devi capire che ci sono acque più profonde. Você não pode ficar aí onde você está, Tu non puoi rimanere lì dove sei, onde as águas dão só nos artelhos, dove le acque arrivano solo alle caviglie, imaginando como seria mergulhar. e immaginando come sarebbe tuffarsi. Você vai ficar o resto da sua vida aí. Tu sarai sempre il resto della tua vita sempre lì, nello stesso posto. Você quer o benefício de ser um dos 12, Tu vuoi il beneficio di essere uno dei 12, se comportando como alguém da multidão. avendo le attitudini di uno che vive nella moltitudine. Não, se você quer viver a intimidade dos 12, No, se tu vuoi vivere la vita, l'intimità dei 12, renúncias têm que ser feitas. rinunce devono essere fatte. E algumas pessoas, infelizmente, E alcune persone purtroppo vão morrer sem viver o sonho. moriranno senza vivere il sogno. E isso vai te machucar muito, E questa cosa ti farà tanto male, porque você saiu da escravidão perché tu sei uscito dalla schiavitù para viver um sonho per vivere un sogno e morrer no deserto, e morire nel deserto, imaginando uma terra que mana leite e mel. solo immaginando la terra che sgorgava latte e miele. Vai te machucar muito. Questo ti farà tanto male. Então, já que você começou, Quindi già che tu hai iniziato,
Termina a sua jornada. Finisca la tua giornata, Eu estou falando tuo para percorso. pessoas adultas, Io sto parlando per persone adulte, não para crianças. non bambini. Então, com adultos, Sono adulti. nós podemos falar coisas mais profundas. Quindi con adulti noi possiamo parlare di cose più profonde. Renúncias são necessárias. Rinunce sono necessarie. No Brasil, nós estamos vivendo um momento difícil, In Brasile noi viviamo un momento difficile, onde a palavra renúncia dove la parola rinuncia foi banida do nosso è dicionário. stata cancellata dal dizionario. E a frase que hoje está na moda: E la frase che va di moda adesso, se isto vai te fazer feliz, se questo ti farà felice, viva isso. vivalo. Mas eu sei onde isso vai levar as pessoas. Ma io so dove questo porterà le persone. Eu estou falando com homens e mulheres bem-vividos. Io sto parlando con uomo e donne ben vissuti. Então, eu convido você, Allora ti invito, não pare aí. non fermarti. Você já começou algo, Tu hai già iniziato qualcosa então termine o que você e começou. quindi finisca quello che tu hai iniziato. O que foi que te parou? Che cosa ti ha fermato? O que Deus pediu para você que você não renunciou? Che cosa Dio ti ha chiesto che tu non sei stato capace di rinunciare? Porque renúncias são necessárias. Perché rinunce sono necessarie. Quando Deus falou com Josué Quando Dio ha parlato a Giosuè que no outro dia eles iriam entrar na terra prometida, che il giorno dopo loro sarebbero entrati nella terra promessa, ele disse: santificai-vos hoje, lui ha detto: oggi santificatevi, porque amanhã perché domani vocês vão ver maravilhas. voi vedrete meraviglie. Algumas pessoas, quando Deus exige algo, Alcune persone quando Dio gli chiede qualcosa, ele acha que o que Deus está pedindo é precioso demais para ele renunciar. lui pensa che quello che Dio sta chiedendo è troppo prezioso per chiedere. E essa pessoa, no seu coração, ela diz: isso é precioso demais. E questa persona nel suo cuore dice: questa cosa vale troppo, è troppo preziosa. É como se você estivesse dizendo: È come se tu dicessi: eu tenho mais razão do que o Senhor. io ho più ragione del Signore, Eu consigo compreender mais do que o Senhor. io capisco di più del Signore. E eu acho que o que o Senhor está pedindo é totalmente incabível. E credo che quello che tu mi stai chiedendo è una cosa impensabile. Você não vai prosseguir mais, Tu non andrai più avanti, porque renúncias são necessárias. perché rinunce sono necessarie. E nem sempre as renúncias são fáceis. E non è sempre che le rinunce sono facili. Eu não sei que evangelho pregaram para você, Io non so che tipo di Vangelo hanno predicato a te, mas algumas pessoas foram atraídas ma alcune persone sono state attirate para um evangelho onde não há renúncias. a un Vangelo che non ha rinunce. Prometeram um mar de rosas para você. Ti hanno promesso un mare di rose E agora você está entendendo que para viver o melhor de Deus, e adesso tu cominci a capire che per vivere il meglio di Dio não vai ser fácil. non è facile. Se fosse fácil, Se fosse facile, todos estariam vivendo. tutti vivrebbero. Mas você já deve ter notado Ma tu magari hai già notato que algumas pessoas desistiram no meio da jornada, che alcune persone hanno mollato a metà strada porque ela fez uma descoberta. perché loro hanno capito Não é fácil. che non è facile. O evangelho é para quem tem caráter. Il Vangelo è per chi ha carattere. Na minha jornada de fé, Nella mia strada di fede houve momentos em que Deus pediu coisas para mim, ci sono stati momenti dove Dio mi ha chiesto qualcosa que eu relutei muito em che ceder. per me è stato molto difficile, ho riluttato E eu fiquei algum tempo parado. e sono stato un po' di tempo fermo. Mas algum tempo depois, Ma un po' di tempo dopo que eu vi outras pessoas passando por mim vedevo delle persone che passavano, mi sorpassavano e vivendo o melhor de Deus, e vivevano il meglio di Dio. eu entendi que eles haviam recebido o mesmo desafio, Ho capito che loro avevano ricevuto la stessa sfida, só que eles não hesitaram em renunciar. ma loro non hanno esitato in accettare. Então hoje, 39 anos depois, E quindi oggi, dopo 39 anni, quando eu olho para trás quando guardo indietro,
E eu vejo que eu relutei por coisas tão pequenas. Vedo che ho avuto paura per cose così piccole. Eu entendi que eu perdi muito tempo. Capisco che ho perso tanto tempo. Foi coisas tão pequenas que ele pediu para mim. Erano cose così piccole che lui mi ha chiesto, Mas eu estava tão preso naquilo ma ero così attaccato a quello que atrasou a minha vida. che ha ritardato la mia vita. Então você é o maior prejudicado. Quindi sei tu la persona più pregiudicata. Se você sonha com a terra que mana leite e mel, Se tu sogna con la terra che sgorga latte e miele, se existem promessas na sua vida se ci sono promesse nella tua vita e você quer viver essas promessas, e tu vuoi vivere queste promesse, olhe bem ao seu redor guarda intorno a te e veja quantos cadáveres e guarda tutti i cadaveri de pessoas que sonharam também, di persone che anche loro hanno sognato, mas não viveram o sonho. ma non hanno vissuto. Quando Jesus está falando sobre o discipulado, Quando Gesù parla del discepolato, ele diz tem um preço, lui dice ha un prezzo, porque todos queriam segui-lo. perché tutti volevano seguirlo. Mas quem é que não quer seguir um homem que multiplica pães, Chi non vuole seguire un uomo che moltiplica il pane, que cura doentes, che guarisce gli ammalati, que expulsa demônios? che libera i demoni delle persone? Todos queriam ser discípulo dele. Tutti volevano essere discepoli di lui, Mas ele disse o discipulado tem um preço. ma lui ha detto il discepolato ha un prezzo. E ele vai usar duas histórias. E lui racconta due storie. Ele sempre falava por parábolas, Lui raccontava sempre parabole, para que todos entendessem. perché tutti capivano. E ele disse, ninguém vai para uma guerra. E lui dice nessuno va alla guerra, Um rei jamais sai para uma guerra un re non esce mai alla guerra sem antes calcular senza prima fare i calcoli, se ele pode ir para aquela guerra. se lui può veramente andare in quella guerra. E se esse rei chega à conclusão que não pode ir para a batalha, E se questo re conclude che lui non può andare in battaglia, ele procura o inimigo e faz um acordo de paz. lui cerca il nemico e fa un accordo di pace. Ele está falando sobre se calcular o preço do discipulado. Lui sta parlando di calcolare o pensare bene al prezzo del discepolato. Ele diz, ninguém que começa uma construção, Lui dice che nessuno inizia una costruzione. essa pessoa deve se sentar antes de começar Questa persona si deve sedere prima e calcular os custos dessa e construção. calcolare i costi di questa costruzione. Porque você corre o risco de começar Perché tu corri il rischio di iniziare e não terminar. e non finire. E Jesus diz, as pessoas vão passar E Gesù dice le persone passeranno e vão dizer como esse homem é tolo. e diranno ma com'è scemo quello lì? Ele começou algo que não pôde terminar. Lui ha iniziato una cosa e non ha potuto finire. Ele está falando sobre o discipulado. Lui sta parlando del discepolato. Ele diz, quem quer me seguir, Lui dice chi vuole seguirmi primeiro tome sua cruz prima prenda la sua croce e venha após mim. e viene dopo di me. Há um preço. C'è un prezzo. Eu não sei se te falaram isso quando te ofereceram Jesus, Io non so se ti hanno raccontato questa cosa quando ti hanno presentato Gesù, que havia um preço. che c'era un prezzo. Mas seja bem-vindo, Ma benvenuto, que você complete sua jornada. che tu possa finire il tuo percorso. Eu quero dizer algo para você. Io ti voglio dire una cosa. Deus te chamou para ser diferente do seu pai. Dio ti ha chiamato per essere diverso da tuo padre. Deus tem um caminho totalmente novo para você. Dio ha un percorso completamente nuovo per te. Seus pais vão olhar para você I tuoi genitori ti guarderanno e vão ficar orgulhosos do que você está vivendo. e saranno orgogliosi di quello che tu stai vivendo. Mas isso tem um preço. Ma ci sarà un prezzo. Quem quiser me seguir, Chi vorrà seguirmi, tome sua cruz prenda la sua croce e siga após mim. e venga dopo di me. Não há trono sem cruz. Non c'è trono senza croce. Para chegar ao trono, Per arrivare al trono eu tenho que passar pela cruz. io devo attraversare la croce. Infelizmente, Purtroppo essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã. questo è il messaggio che ho da darvi. Eu sei que vocês estariam muito mais felizes So che magari sarete molto più contenti se eu viesse aqui nessa manhã se io venissi qua questa mattina e dissesse, Deus me falou e vi dicessi Dio mi ha detto que todos aqui serão che bilionários. tutti qua saranno miliardari.
Você estaria saltando na cadeira agora tu farebbe dei salti alti così e dizendo amém, 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 amém. e avrebbe detto amen, amen, amen. Mas até agora eu não ouvi um amém. Fino adesso non ho sentito un amen. Por que será? Ma perché? Vamos ficar de pé. Possiamo alzarsi? Ah, glória a Deus. Até que fim um amém. Finalmente un amen. Eu quero orar por você agora. Voglio pregare per te. Eu não sei qual é a imagem que você tem de ser cristão, Non so che immagine tu hai di essere un cristiano, mas esqueça qualquer religião. ma dimentichi qualsiasi religione. Não somos religiosos. Non siamo religiosi. A religião é fria La religione è fredda e há morte na religião. e c'è morte nella religione. Você foi convidado Tu sei stato invitato para se relacionar com um Deus pessoal a avere un rapporto con un Dio personale que quer falar com você cara a cara. che vuole parlarti occhio a occhio. Ele diz: eu quero te dar conselhos. Lui dice ti voglio consigliare Então, só há lucro nisso. e quindi c'è solo vantaggi in questo. Mais uma vez eu peço, E un'altra volta ti chiedo, não resista non resistere ao que Deus está pedindo para a você. quello che Dio ti sta chiedendo. Ele diz pela boca do profeta: Lui dice dalla bocca del profeta, eu é que sei io so que pensamentos eu tenho a vosso respeito. i pensieri che ho per voi. Eu quero dar para vocês Io vi voglio dare o futuro que vocês sonham. il futuro che sognate o che meritate. Muitas pessoas, Tante persone, quando olham para Deus, quando guardano Dio, veem em Deus um assassino de sonhos. vedono Dio un omicida di sogni, Alguém que não quer ver você feliz. qualcuno che non ti vuole vedere felice. Isso é mentira. È una bugia. Deus quer ver você feliz. Dio ti vuole vedere felice E Ele quer te conduzir para a felicidade. e Lui ti vuole condurre. E se existe alguém que sabe fazer você feliz, E se c'è qualcuno che ti sa fare felice, foi aquele que te formou no útero da sua mãe. è colui che ti ha creato nell'utero, nel grembo di tua madre. Então por que ter medo? E allora perché paura? Essa igreja está para entrar em um novo momento. Questa chiesa sta per entrare in un nuovo momento. Mas eu me pergunto quantos vão conseguir entrar nesse novo momento. Ma io mi domando quante persone entreranno in questo nuovo momento. Eu oro para que você entre nesse novo momento Io prego che tu possa entrare in questo nuovo tempo, momento, e viver o novo de Deus para você. e vivere il nuovo di Dio per te. Vamos orar. Preghiamo. Espírito Santo, Spirito Santo, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa io manhã. prego per ogni persona che è qua, Fala ao coração dele. parla al loro cuore, Fala no coração dela agora. parla al cuore di lei adesso. Talvez algumas pessoas aqui Forse alcune persone qua estejam presas sono legate e o diabo está tendo lucro com isso. e Satana sta guadagnando con questo. Talvez essa pessoa tenha a promessa, Forse questa persona ha una promessa, mas não esteja vivendo a promessa. ma non sta vivendo la promessa. Eu oro nessa manhã. E prego questa mattina, Pega na mão dele prendi la sua mano e leva ele para a promessa. e portalo alla promessa. Fala outra vez. Fai ancora, Fala no coração dele outra vez. parla al suo cuore un'altra volta. O Senhor diz: com amor eterno eu te amei Il Signore dice con amore eterno ti ho amato e com benignidade eu tenho te atraído. e con benignità ti ho attirato. Eu oro para que essa pessoa Io prego che questa persona não tenha medo, non abbia paura, mas renuncie ma possa rinunciare o que for preciso tutto ciò che deve essere rinunciato para viver o melhor do céu per vivere il meglio del cielo aqui nessa terra. qua in questa terra. É dessa forma que eu abençoo a tua igreja. E in questo modo io benedico questa chiesa Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Continua com os olhos fechados. Continua con gli occhi chiusi. Eu quero que você faça uma pergunta para Deus, Voglio che tu faccia una domanda a Dio, se for necessário. se necessario. O que eu tenho que renunciar? Cosa devo rinunciare? O que eu tenho que abandonar?
Che cosa devo abbandonare para poder viver o que o Senhor tem para mim? per poter vivere quello che tu hai per me? Eu tenho certeza Io sono sicuro que Deus vai te responder. che Dio ti risponderà. Eu tinha 18 anos Io avevo 18 anni quando eu entreguei minha vida para Jesus. quando ho donato la mia vita a Gesù. Eu entendi que ali estava a minha oportunidade. Ho capito che lì c'era la mia opportunità E Deus me fez diferente de todos os meus irmãos. e Dio mi ha fatto diverso di tutti i miei fratelli. Eu tenho vivido coisas novas e maravilhosas. Io sto vivendo cose nuove, meravigliose Então hoje eu olho para trás e quindi oggi guardo indietro e eu digo para mim mesmo, e dico a me stesso, valeu a pena ne è valsa la pena e vai valer a pena. e valerà la pena. Então, antes de nós orarmos por cura e libertação, E quindi prima di pregare per guarigione e liberazione, o que Deus está pedindo para você? che cosa Dio ti sta chiedendo? Onde você parou nessa jornada? Dove ti sei fermato in questo percorso? Você pretende morrer aí? Tu hai piani di morire proprio lì? Porque há vida na renúncia. Perché c'è vita nella rinuncia. Eu quero que você ore Voglio che tu preghi e peça para Deus falar com você agora. e chieda che Dio parli con te adesso. Coloque a mão no seu coração. Metti la mano sul tuo cuore Repita comigo essa oração. e ripeti dopo di me questa preghiera. Fala comigo outra vez. Parla con me un'altra volta. Que não se afaste de mim Non allontanarti da me, a tua presença. la tua presenza. Eu quero viver Io voglio vivere tudo que o Senhor tem para mim. tutto quello che tu hai per me, Tudo que o Senhor prometeu. tutto quello che tu hai promesso. Eu quero viver. Io voglio vivere Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amen. Eu quero que você olhe para o lado agora Voglio che tu guardi al tuo fianco e diga para a pessoa: Deus está falando com você. e dica a quella persona: Dio sta parlando con te. É sempre com outro, È sempre l'altro, nunca é com a gente. non è mai con noi. Amém? Amen. Vamos orar? Preghiamo ancora. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.